Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 56 de Física. Nós estamos trabalhando o conteúdo de movimento circular uniforme, o MCU, e esta será a nossa aula de encerramento deste assunto. Nós já vimos o que é frequência, período, velocidade angular, velocidade escalar, aceleração centrípeta e também transmissão de movimento. Além, é claro, de transformarmos graus, em radianos, que são as medidas de ângulos. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, nós fazemos a correção de graus para radianos, para ângulos descritos no decorrer do tempo, justamente quando se trata de um ponto material ou de uma partícula pontiforme que executa um movimento circular uniforme, o MCU. Na aula de hoje, nós vamos partir da questão 23 em diante, que foi justamente uma questão que eu deixei na aula passada, na aula 55, onde eu expliquei a respeito da transmissão de movimento ou acoplamento de polias. E essa questão é da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu deixei para vocês resolverem e na aula de hoje faremos a correção e daremos sequência à resolução do máximo de questões que pudermos resolver na aula de hoje. Tá? E o próximo conteúdo será justamente dinâmica. Entraremos dentro do assunto de dinâmica, especialmente sobre as leis de Newton. Então, sem enrolação, vamos para a questão 23. Uma correia acopla dois cilindros de raios R1 igual a 20 cm e R2 igual a 100 cm, conforme a figura. Então, você observa aí a figura. Supondo que o cilindro menor tenha uma frequência de rotação F1 igual a 150 RPM, determine a frequência de rotação do cilindro maior. Então, vamos determinar aí a frequência de rotação do cilindro maior, do cilindro da direita, de raio R2, tá bom? Então, vamos resolver aí. Aí nós vamos marcar a alternativa correta, Então, vamos fazer. Primeiro passo, anotar os dados da questão, A frequência F1, a gente já sabe, que vale justamente 150 RPM. Então, como já está tudo na questão, as informações, vamos pegar logo a fórmula, Isso aqui é uma questão tipicamente sobre transmissão de movimento. Então, não tem o que saber, não tem o que discutir. F1 vezes R1, essa é a formulazinha que nós vamos aplicar para resolver essa questão, F1 vezes R1 igual a F2 vezes R2. Isso aqui a gente viu na aula passada. Se vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo, dê uma revisão aí. Vejam o vídeo, a aula 55, tá certo? Então a frequência F1, ela está em 150 RPM, 150, então nós já colocamos aqui 150 vezes o raio R1, o raio da polia menor, que vale justamente 20 centímetros. Então nós podemos colocar aqui 20, já que depois nós fazemos só a devida simplificação, tá certo? Então o raio R1 vale 20, substituímos R1 por 20, que é igual a F2, que é a frequência da polia maior, Como você percebe, quanto maior o raio, menor é a frequência, certo? Porque a frequência, ela é inversamente proporcional ao raio, certo? O raio do cilindro. O cilindro menor, ele tem um raio menor, então ele tem uma frequência maior, certo? Ou seja, ele dá mais giros, mais rotações em cada intervalo de tempo, certo? Por cada unidade de tempo. Então é isso.
que a gente percebe justamente fisicamente no problema. Então, F2 é o que a gente quer saber, e o raio maior do cilindro maior é F2, que é igual a 100 centímetros, não é isso? Então, no lugar de F2, no lugar de R2, colocamos 100. Pronto, então, nós já podemos cortar aqui 2 zeros com 2 zeros, né? Ó, nós podemos cortar justamente um zero aqui, outro zero aqui, com mais um zero aqui e mais outro zero aqui. E simplesmente ficamos com F2, que é a frequência de rotação da polia maior, né? F2 é igual a, repetir aqui, F2, e vou multiplicar 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30, certo? Então, nesse caso, a frequência F2 é de 30 RPM. Não confundam com Hertz. Por quê? Porque no início da questão, eu coloquei a frequência F1 como sendo igual a 150 RPM, ou rotações por minuto. Então, eu não fiz a conversão de RPM para Hertz, tá certo? Então, essa aí é a frequência da polia maior, ou seja, do cilindro maior. F2 igual a 30 RPM, tá certo? Enquanto a polia menor tem uma frequência de 150 RPM, a polia maior vai ter uma frequência 5 vezes menor, né? De 30 RPM, como você pode observar. Então vamos marcar qual alternativa? Vamos marcar justamente a alternativa C, né? A alternativa C, que é igual a 30 RPM, tá certo? Mais uma vez, ele não pede para você transformar para Hertz, então você já pode fazer direto, tá bom? Então, respondida aí a questão 23. Só que voltar para vocês verificarem. Aqui, ó, 150 vezes 20 vai dar justamente 3.000, né? 150 vezes 20, 3.000. 3.000 dividido por 100 é 30. Então, dá no mesmo. Cancelei 2 zeros à esquerda e 2 zeros à direita. Deu o mesmo resultado. Então, F2 é igual a 30 RPM. Tá certo? Vamos para a questão 24. Questão 24 diz assim: duas polias ligadas por uma correia têm 30 centímetros e 60 centímetros de raio. Então, já podemos dizer aí que o raio R1 é igual a 30 centímetros e o raio R2 é igual a 60. É o dobro, né? O raio R2 é igual a 60 centímetros. Ok? Continuando. Primeiro passo, anota os dados da questão. A primeira, ou seja, a primeira polia, ela efetua 50 RPM, 50 rotações por minuto. Ou seja, essa é a frequência F1 da polia menor, da polia de 30 centímetros de raio. Então, F1 é igual a 50 RPM, ok? 50 RPM. Então, nesse caso aí, o que nós queremos saber é justamente qual a frequência da outra polia. Então, vamos querer entender qual a frequência da polia de raio 60 centímetros, da polia maior. Então, quem será F2?
Aplicando justamente na fórmula da transmissão de movimento, F1 vezes R1, que é igual a F2 vezes R2, nós vamos obter justamente a frequência da polia maior, não é isso? A primeira efetua 50 rotações por minuto, ok? Então, nesse caso é só fazer a substituição. É muito simples, é só aplicação justamente na fórmula, tá bom? Então, F1 vale 50. F1 vale 50. Então, no lugar de F1, coloca 50 vezes R1. Quanto é que vale o raio R1? O raio R1 vale 30 centímetros, né? Então, coloca 30 centímetros. Então, coloca só 30, tá bom? Desse jeito aqui. Que é igual justamente a F2, que é a frequência da polia de 60 centímetros de raio, da polia maior, vezes R2. R2 vale 60, ok? R2 vale 60. Então, eu posso cancelar justamente aí um zero com outro zero e ter justamente 3 vezes 50. 3 vezes 50 vai dar 150. 150 igual a 6 vezes F2, 6 F2. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, nesse caso, eu vou ter justamente que 6 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 150 dividido por 6. Ok? 150 dividido por 6, que vai ser igual justamente a F2, que vai ser a frequência da polia maior. Então, nesse caso, F2 vai ser igual a 150 dividido por 6, vai ser igual a 25 RPM, certo? Essa será a frequência de rotação da polia maior. F2 igual a 25 RPM. Enquanto a polia menor, ela tem uma frequência maior, ou seja, a polia menor tem uma frequência de 50 RPM, a polia maior, né, ela vai ter uma frequência menor, ou seja, metade, 25 RPM, tá bom? Então tá resolvida aí a questão 24. F2 igual a 25 RPM, ou seja, a polia que tem um raio maior, ela tem uma frequência menor, metade da frequência F1, certo? F2 é igual a 25 RPM. Vamos para a questão 25. Questão 25. Diz assim. Está aí o desenho para você verificar. As duas polias da figura abaixo estão acopladas por meio de uma correia e estão girando em sentido anti-horário. Sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1, marque a alternativa que mostra a relação correta entre as frequências das polias 1 e 2. Então, qual será a relação entre as frequências das polias 1 e 2, sabendo que o raio da polia 2 é o dobro do raio da polia 1? Muito simples, né? Isso aqui a gente só vai aplicar na fórmula justamente da transmissão de movimento. Então, qual será a relação entre as frequências da polia 1 e da polia 2? A gente sabe que no enunciado, uma informação importante a ser observada é que o raio
da polia 2 é o dobro do raio da polia 1. Então, nesse caso, R2 é igual a 2 vezes R1. Essa aqui é a informação importante para a gente ficar, certo? 2 vezes R1. F1 vezes R1 é igual a F2, que é a frequência da polia maior, vezes R2. Quanto é que vale R2? R2 é o dobro de R1, né? Então, no lugar de R2, nós colocamos 2R1. Agora é só fazermos aqui, ó. Cancela R1 com R1. Ok? Então temos aqui o seguinte: F1, que é a frequência da polia menor, ela é maior, né? Ela é o dobro da frequência da polia maior. Então, F1 é igual a 2 vezes F2. Essa é a relação entre as frequências, ok? Então, tá aqui, pessoal. F1 é igual a 2 vezes F2. Então, nós vamos marcar qual alternativa? Vamos marcar a alternativa E, ok? A alternativa é F1 é igual a 2 vezes F2, ok? Marquem a resposta correta, a alternativa E, tá bom? Então tá aí, questão 25 respondida. Vamos para a questão 26. Bem simples essa questão aí. É sobre aceleração centrípeta. Diz assim: um ciclista treina em uma pista circular, executando um movimento circular e uniforme, com velocidade igual a 20 metros por segundo. Então já facilitou a nossa vida, né? Ele já deu a velocidade em metros por segundo, está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então V é igual a 20 metros por segundo. Essa justamente é a velocidade escalar ou linear, né, que foi dada a velocidade com que o ciclista se move nessa pista circular, ok? Então, sendo o raio da pista igual a 80 metros, certo? Esse é o raio da pista, determine o valor da aceleração centrípeta do ciclista. Então, nesse caso, o raio é igual a 80 metros. Também está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. 80 metros. Então, qual vai ser o valor da aceleração centrípeta? Ou seja, ACP. Então é só aplicar a fórmula da aceleração centrípeta. É muito fácil, é bem simples, né? Não tem o que discutir. A aceleração centrípeta é igual justamente a V ao quadrado, né? Esse V é a velocidade escalar, né? A ACP é igual a V ao quadrado sobre R, ok? V ao quadrado sobre R. Fazendo só a substituição, agora é só a matemática básica, né? V é 20, que vai ser elevado ao quadrado. Então, 20 elevado ao quadrado. Dividido por quem? Pelo raio, que é 80 metros. Então, 20 ao quadrado dividido por 80. Então, nesse caso, nós vamos ter o seguinte: 20 ao quadrado, 400, né? Que é 20 vezes 20. Então, nós vamos ter 400
dividido por 80. E assim nós vamos obter o valor da aceleração centrípeta. Então nós podemos cancelar, né, um zero com outro zero, né? O zero do numerador com outro zero do denominador. E ficar 400 dividido por 80 é o mesmo que 40 dividido por 8. Então, nós vamos obter o valor da aceleração centrípeta, né? Como sendo a CP igual a 40 dividido por 8 é 5. O valor da aceleração centrípeta desse ciclista é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? 5 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvemos aí questões sobre acoplamento de polias ou simplesmente sobre transmissão de movimento, né? Aplicando a fórmula F1 R1 igual F2 R2. E também, para fechar, né, encerrar o assunto, também fazendo uma questão sobre aceleração centrípeta. Tá certo, pessoal? Então já aprendemos tudo a respeito do MCU, do movimento circular uniforme. Espero que vocês tenham chegado até aqui e tenham tirado todas as dúvidas de vocês. Somente a respeito deste conteúdo, verificando os exemplos e também todo o enunciado e também todo o conteúdo, chegamos à resolução de 26 questões em nossas aulas a respeito deste assunto de MCU, Movimento Circular Uniforme. Nas próximas aulas, nós daremos início ao conteúdo de dinâmica, tá certo? A dinâmica, a gente sabe que é a parte da física, é o ramo da física que estuda o movimento associado às suas causas, certo? Ou seja, envolvendo forças. Então, pessoal, um grande abraço a todos e nos veremos na próxima aula. Valeu, galera!